No Pará, nesta terça-feira, Jair Bolsonaro denunciou um protesto do MST para impedi-lo de entrar na cidade de Paraupebas, a 700 quilômetros da capital Belém. De acordo com o ex-presidente, o grupo invasor de terras ateou fogo em objetos na rodovia PA-275. Apesar da resistência dos manifestantes, a situação foi controlada pelas autoridades policiais e o bloqueio foi encerrado. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Quero ouvi-lo aí, nós acabamos de ver algumas imagens aí desse bloqueio realizado pelo MST no dia de hoje aí no Pará. Silvio, será que esse bloqueio poderia ser considerado ato antidemocrático aí pelos ministros do STF, com caminhões ali, pneus sendo colocados com fogo, ateando fogo, impedindo a passagem aí do Bolsonaro e da comitiva no Pará, Silvio? Numa situação normal, Paula, nem a condicional cabe na frase, né? Não poderia. Boa noite para você, Paula, querida, Ana, meu irmão Augusto, Pioto, boa noite para quem nos assiste. Duas questões básicas aqui de largada. A primeira é a sua. Eu não usaria a condicional, mas vamos seguir nesse tom. Isso é ato antidemocrático? Pode ser considerado ato antidemocrático? Deveria ser considerado ato antidemocrático? Estão interrompendo um político, aliás, o maior líder da oposição no país, de ir e vir. É anticonstitucional, isso é inconstitucional, sobretudo. Bloqueio de ruas, bloqueio de vias, não é algo que vai na contramão da Constituição, da Carta de 88, onde é que estão os ministros do Supremo Tribunal Federal nessa hora? Talvez em Lisboa, já deu tempo de voltar? Será que alguém vai se debruçar sobre esse caso? Será que existe algum inquérito sobre temas correlatos correndo na Suprema Corte Brasileira, onde atos como esse podem ser encaixados com tranquilidade? É uma pergunta básica. O outro ponto eram militantes do MST, mas não foi nesta semana mesmo que o presidente Lula, numa entrevista a uma rádio, ele tem dado entrevistas diariamente, sobretudo para rádios, preferencialmente para rádios no Norte e Nordeste, para jornalistas aliados, ou podemos chamar como quiser, mas que não fazem perguntas incômodas, não causam desconforto no presidente. E ele disse, com todas as letras, que o MST é um movimento pacífico. Afirmou que o MST deixou de invadir propriedades, deixou de promover baderna pelo país. Nós estamos assistindo as cenas agora, um dia depois do presidente ter dito o que disse. Tudo bem, o Lula é um mentiroso contumaz, todos sabemos. Mas o que nós estamos assistindo é um festival de hipocrisia. Porque essa notícia, Paula, que você trouxe, praticamente não aparece na imprensa tradicional hoje. E tão logo eu vi o roteiro do nosso programa, eu fui procurar para ver quais jornais, quais emissoras de televisão, quais rádios tinham divulgado esse acontecimento. E é muito raro. No máximo que a gente chamava, o pessoal mais antigo de redação, pé de página. É praticamente deixar de noticiar. Então, é um festival de hipocrisia da mídia que está passando pano para um governo que caminha para o desfiladeiro, não há outro norte para um governo que sequer conseguiu colocar pessoas certas nos cargos certos. E finalizo lembrando a pauta inicial de vocês. Escândalo, né? Ou pseudo-escândalo, porque hoje em dia tudo mudou, no Ministério dos Povos Originários. Os índios que voam de avião, gastam milhões, têm uma espécie de agência de turismo, mas quando o discurso é de campanha, o índio tem que andar de jangada, o índio é contra a rodovia, o índio é contra o progresso. E a Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, outra pasta absolutamente ideológica, também levou 4 assessores para a Europa participar de eventos em Portugal. E a ministra do Meio Ambiente, aonde está diante de uma crise desse tamanho que o Brasil está vivendo com queimadas e desmatamento? E a ministra da Dengue, a ministra da Saúde, onde é que ela está? Porque nós estamos em julho, e a crise continua.
Enfim, só para enumerar questões ideológicas que estão sendo absolutamente deixadas de lado pela imprensa e por um governo hipócrita. Ô Ana, vale a gente lembrar, comentamos aqui ontem no programa uma declaração do presidente Lula dizendo que fazia muito tempo que o MST não invadia terras, vou até trazer aqui a aspa literal, faz muito tempo que os sem terra fizeram uma opção de se transformar em pequenos produtores altamente produtivos, fecho aspas, para mais uma entrevista que o presidente Lula deu aí a uma rádio local ontem. Faz tempo que não está invadindo terra, agora está invadindo rodovia, né? Ocorreu hoje em Parauapebas. Deixa eu retificar aqui o nome da cidade no Pará. Parauapebas. Bom, Paula, 2 pontos nessa fala do Lula. Basta uma rápida pesquisa na internet e você vê que não é verdade, que eles continuam invadindo terras e continuam sendo protegidos por este desgoverno. Porque o MST, como nós não douramos a pílula aqui, damos o nome correto, é um grupo terrorista. Ponto. Fim. É um grupo de terrorismo doméstico. Não tem outro nome. Lembrando que na sabatina de 2022, quando o William Bonner entrevistou o então candidato Lula, o senhor não deve nada à justiça, lembram dessa sabatina, dessa entrevista? Ali naquela entrevista, o Lula também mentiu e disse que o MST nunca invadiu, não invade terras produtivas, que o MST só invade terras que não têm produção, que não têm uso. Mesmo as terras que não têm produção são terras de alguém, está na Constituição, né? O direito, o sagrado direito que você tem ali na escritura da sua propriedade privada, mas isso é outra mentira, porque há também uma série de vídeos na internet do MST invadindo fazendas, já colhendo laranja, aquele laboratório, por exemplo, que as mulheres do MST destruíram anos de pesquisa, por exemplo. Então, isso não é verdade. O ponto, Paula, também outro ponto nessa frase do Lula, é que se ele defende que o MST é um grupo que produz, que é um grupo que ajuda, né, na produção agrícola do país, por que teve que fazer aquele leilão, aquela falcatrua, aquela fraude toda para importar arroz, que ninguém sabe de onde, como que agrotóxico foi usado? Por que o MST, então, não disse, senhor presidente Lula, não, deixa que a gente, se por acaso o Sul tiver problema, que não teve, porque a colheita já tinha sido feita, 90% da colheita, os produtores do Sul sempre falaram, não há problema de abastecimento de arroz, mas mesmo se tivesse tido problema, o MST podia levantar a mão, né, e falar, não, presidente, aqui nós temos a nossa produção. Ou seja, Paula, o discurso dessa gente não para em pé, porque quando a gente olha para a realidade, e basta a realidade do povo brasileiro ao vivo, no cotidiano, e a realidade de você fazer uma rápida pesquisa na internet, você vê que esses discursos, nem para a bolha deles está servindo mais. São discursos mentirosos e são discursos que protegem grupos terroristas como o MST, sem falar no Hamas, que é outro grupo terrorista, esse bem profissional, né? Que é amigo do Lula. Augusto. O MST está sendo transformado pelo governo numa milícia, né, do Lula, do PT, a serviço do PT, como fez o Maduro na Venezuela. Além do exército corrompido que apoia o Maduro, foi comprado por ele, além de outros grupos, né, violentos, a serviço do partido dele, ele tem milícias que formam uma espécie de guarda presidencial para atacar manifestantes contrários ao governo. Agora o MST está fazendo isso e o diretor da Polícia Rodoviária, não vai acontecer nada com ele, não tem nada a dizer sobre isso o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.
ou o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, não vão enquadrar a Polícia Federal, o MST, por ter feito o que o chefe da Polícia Federal do governo Bolsonaro, rodoviária, não fez e foi acusado de fazer, está preso. E esses caras podem decidir quem faz o quê, quem faz campanha, quem não faz, que é isso. Isso é um problema do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Ou a segurança pública não abrange adversário. É isso que o MST faz. Como não tem, eles não... Você pega o MST de Goiás ou de São Paulo, que não tem coragem de enfrentar governadores com suficiente energia para enquadrar quem viola o artigo da Constituição que garante o direito de propriedade e desloca para fazer essas coisas contra o Bolsonaro. A grande resposta do Lula seria ele tentar circular pelo país sem muita segurança para ver se ele é tão popular quanto o adversário que, em tese, ele venceu.